5, eu quero nessa noite trazer uma mensagem falando: a que voz eu posso ouvir? Talvez você ouça a voz de alguém falando para você, mas talvez você não tenha acreditado, não tenha colocado ali o seu coração em crer no sobrenatural do Senhor. Às vezes nós passamos dias, querido, que nós não queremos ouvir nada. Nós queremos a solução do problema, mas não queremos ouvir. Às vezes você tem uma dificuldade, uma situação na sua vida, e você não quer ouvir aquilo que a pessoa tem realmente para te impulsionar, direcionar e trazer ali um alívio ao teu coração, porque é mais fácil que as pessoas resolvam o nosso problema do que ficar ouvindo como resolver. Porque se nós, nesse mês, queridos, estamos ouvindo a mensagem, principalmente nas células, falando a respeito de como Jesus orientou a sua igreja em oração, às vezes nós precisamos entender que papel é o nosso nos dias de hoje. Porque às vezes nós queremos a solução do problema, mas não queremos buscar a Deus. Não queremos invocar o nome do Senhor, não queremos trazer a presença do Senhor para a nossa vida em concerto. Porque, queridos, talvez a nossa oração, ela se torne egoísta, porque não queremos ouvir, queremos falar. Falar é mais fácil, é ou não é? Falar é muito mais fácil. Reclamar é mais fácil, murmurar é mais fácil, tudo é mais fácil, mas quando fala a respeito de ouvir a Deus e ter uma direção para mudar a nossa vida, né? Isso é algo difícil para o nosso coração entender. Porque às vezes nós queremos a solução e achamos que Deus tem que resolver a nossa situação. Porque eu preciso de uma mudança, talvez na área do casamento, matrimonial, talvez na área profissional eu preciso de uma mudança, talvez na minha área, querido, ali de pais e na educação dos filhos, ali eu preciso de uma mudança, eu preciso mudar a minha forma de viver, porque eu fico entristecido quando as situações não acontecem na minha vida, eu também tenho essa dificuldade. Todos nós temos essa dificuldade, e às vezes nós não queremos ouvir. E ouvir, querido, é uma coisa difícil para o homem. Então, lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, tem ali Naamã, um general, um homem ímpio, na verdade, não é cristão, ele não é ali um hebreu, ele não é nada, ele é um ímpio, mas ele está ali na Síria, e aquele lugar, ele é um grande homem, um grande comandante. Ele é até um homem educado, ele é até um homem que a gente fala assim, só falta se converter, porque ele conhece, né? Ele entende. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, só falta se converter. Na verdade, falta tudo, né? Não é que só falta tudo que é a conversão. E ali, Naamã, verso 1, na RA, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Pare aí. E nós vamos começar agora a meditar na palavra de Deus, o que essa menina foi fazer ali naquela casa de um comandante, o que ela tinha como intenção. É claro que a história narra que ela saiu cativa, mas o que ela foi parar ali, para tocar nesse homem, para tocar na esposa desse homem e trazer uma mensagem para a vida dela. O que aconteceu para que ela chegasse naquele lugar? Sabe, amados, às vezes nós deparamos com situações como essa. Para Deus, tem impossível? Às vezes a gente olha e acha que tem. Acha que Deus não pode mudar uma história. Acha que Deus não pode mudar uma situação. Porque para nós, a oração, que é
a busca diante do altar do Senhor, é mais fácil falar assim: não tem jeito, não dá, eu já expliquei, eu já fiz, eu já falei, eu já disse várias vezes. Para nós parece que o impossível, né? A gente olhando para Deus, porque a palavra do Senhor diz que a obra nessa terra não é nossa, daquilo que Deus tem para nós. Essa obra é de Deus, e Ele sabe de todas as coisas, amém? É como no esboço de ontem: se Deus conhece a minha vida, para que eu preciso orar? Para que eu preciso falar com Deus? Para que eu preciso buscar a presença do Senhor? Parece que, para nós olhamos para o impossível, todo momento nós achamos assim: é impossível para nós, mas pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa talvez até tola para alguém, o que nós estamos pedindo, mas para o meu coração e para a minha necessidade é algo grande. Às vezes a pessoa olha e fala assim: para que você está pedindo isso? É tão simples você resolver isso. Mas quando nós olhamos para Deus e clamamos ao Senhor, é Ele que pode resolver a nossa vida, é Ele que pode resolver a nossa história. Então aquela menina olha para aquela mulher ali, para a esposa do comandante, e fala assim: se meu Senhor soubesse que existe um profeta, diga um profeta. Querido, se ele soubesse que existisse um profeta lá na minha terra, lá em Israel, porque ela estava em um lugar distante, ela estava num lugar, querido, que não era a sua casa, ela não estava num ambiente seguro para a sua vida, ela estava falando com a mulher de um comandante. Quem é essa menina? Quem é essa pessoa que está dizendo? Essa pessoa é enviada de Deus para aquela casa. Você já pensou que existem situações na nossa vida que Deus envia pessoas para dentro da nossa casa, dizendo assim: ei, esse pecado aí, você não pode cometer. E aí a pessoa fala assim: você não é crente? E você fica bravo ainda. Você fica chateado ainda. Os outros lá erram, mas eu que sou crente, todo mundo fica apontando o dedo. Você. É você mesmo. É você mesmo. Porque às vezes a gente olha para o nosso coração e fala assim: eu sou soberano, eu sou crente. Não, querido. Às vezes a gente precisa ter um dedo apontado para nós, dizendo assim: o que você está fazendo? O que você está fazendo com a tua vida? Olha como está a tua situação, olha como está a tua casa, olha como está a tua família. É para você mesmo que tem que ser apontado o dedo, porque você não deve ser dessa forma. Por isso a menina foi ousada, por isso a menina foi tocada por Deus, por isso a menina foi ali diante daquela mulher e falou assim: eu tenho autoridade de dizer, há um profeta na minha terra. Será que há profeta na tua casa? Será que há profeta, querido, na tua família? Será que há profeta junto com você? Ou você está acostumado a viver diante das derrotas, diante das lutas? Virou um costume para a tua vida, porque para aquela menina não. Aquela menina não aceitava a derrota, leproso, vivendo uma condição como essa. Querido, tem ideia do que é uma lepra? Lepra é o seguinte: deu lepra no nariz, cai o nariz, deu lepra na orelha, cai a orelha, começa pelos dedos, cai o dedo. É uma coisa terrível, é uma doença maligna. Naquela época, querido, que eles viviam, era terrível ter lepra. Agora, querido, nos dias de hoje, a lepra só mudou de conceito, ela não é física, ela é espiritual. A pessoa começa a desacreditar, a pessoa começa a viver numa condição simples, a pessoa começa a entender que tudo é natural. Pequei, fiz algo errado, vivi naquela situação, está tudo bem, porque crente, querido, crente peca, crente tem pensamentos malignos, e às vezes a gente não consegue entender essas coisas, acha que é só lá fora, acha que a nossa vida, ela está baseada nas coisas lá de fora, mas não aqui de dentro. E a nossa vida, a cada dia, é uma lepra que vai caindo dentro do nosso coração. Eu vou deixando de acreditar nas coisas de Deus, eu vou deixando de acreditar na oração, eu vou deixando de acreditar que ser crente, querido, tem que ter fogo no altar.
Não adianta viver morno. Não adianta viver frio. Crente tem que viver quente. Cheio da presença de Deus, cheio da autoridade do Senhor. Não tem como o crente ficar falando o tempo todo assim: ah não, está tudo bem. Não está bem. Não, as coisas não estão boas. Agora aquela menina, querido, ela tinha a presença de Deus para ter autoridade para falar aquilo. Ela não estava longe da sua nação. A sua nação estava com ela. Lá na minha terra, o coração dela estava naquele lugar, querido, lá em Israel. Me tiraram de lá, mas ainda eu continuo em Israel, ainda eu continuo sendo povo de Deus. Eu não fui destituída, eu não fui abandonada, me levaram cativa, mas a minha boca ainda continua lá. Eu declaro a palavra de Deus, eu declaro a autoridade, eu declaro a presença de Deus. Sabe, queridos, Lucas 1:37, nós precisamos guardar isso dentro do nosso coração. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há. Para mim para mim pode até acontecer, mas para Deus não há impossíveis. Quando eu olho para Deus, eu tenho que acreditar que as promessas de Deus são sobre a minha vida. Ela já está na minha vida. As promessas de Deus, eu faço parte, eu sou herdeiro. Um dia eu entreguei a minha vida a Jesus e eu faço parte dessa herança. Agora, eu sou herdeiro juntamente com Cristo. Eu estou diante do Senhor. Eu vivo as promessas de Deus. E eu tenho que ter isso dentro do meu coração com autoridade. Eu tenho que ser crente. Eu tenho que viver vivo diante das promessas do Senhor. Ah, mas está acontecendo. Não, eu não aceito. Aquela menina não aceitou aquela lepra em um homem que não era um cristão. A vida de Deus que havia nela tocou no coração daquela mulher. E ela, querido, eu acredito que aquela mulher foi usada por Deus para falar com o seu Senhor, com o marido dela. E ali, no versículo seguinte, no verso 4, do capítulo 5 de 2 Reis, a palavra diz assim: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Falou aquela jovem, falou aquela menina, falou aquela pessoa, mas cheia da presença de Deus, cheia de autoridade. Querido, se a nossa vida estiver alinhada na presença do Senhor, não tem distância, não tem barreira, não tem coisa grande, não tem coisa pequena, que Deus não possa agir. Não tem coisa fácil, coisa difícil, não tem coisa impossível. Deus vai trabalhar naquela situação. Deus vai se manifestar diante daquela situação, mas tem que crer. Não dá para ser de qualquer forma. Eu creio nas promessas de Deus. De qual tipo de crença você tem colocado no teu coração? Porque se não está alinhada à palavra de Deus, somente crer não adianta, querido. Quando é questionado por alguém, você crê em Deus, você fala assim: sim, eu creio. Mas se da tua boca sai murmuração, a tua resposta não condiz com aquilo que você crê. Se você questiona Deus, se você desanima, se você olha para trás, olhando das coisas boas que no passado ficou, a tua vida não está acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Você só está vendo o que aconteceu no passado. Só, querido, o passado você não vai voltar mais. O presente você pode mudar.
e o futuro será promessa de Deus na sua vida. Se você olhar para a tua vida hoje e falar para Deus: Pai, eu quero uma mudança, eu quero uma atitude na minha vida, eu quero ser transformado por Deus, eu quero viver coisas novas. Eu creio, querido, que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então, às vezes, o nosso pedido tem sido ruim e a nossa busca péssima, às vezes. Porque se os resultados não for favoráveis àquilo que Deus tem preparado para a minha vida, então eu tenho buscado coisa do homem, na minha vontade, e não buscado a Deus, e não buscado a presença do Senhor, porque Deus tem o melhor para nós. Só que a rota de Deus, querido, eu vou dizer, é diferente da nossa. A rota que Deus cria para a nossa vida é diferente. Eu não sei se você já pegou um GPS e conhece o caminho e colocou ele no GPS. Aí você fala assim: por que o GPS está me mandando para esse caminho, sendo que o outro é mais perto, mais rápido, com menos trânsito? Alguém já viveu isso? Às vezes a rota nossa, querido, não é a rota de Deus. Só que o GPS, pelo outro caminho, ele sabe aonde está o trânsito parado. Você não sabe onde está, porque você sabe que o caminho é mais perto, você sabe que o caminho é mais fácil, talvez a rua é até mais larga, talvez o caminho é até mais bonito, mas o GPS sabe aonde tem o trânsito, e você não sabe. Então, se você conhece o lugar, fala assim: ah, se ele está me mandando por esse lugar, é porque alguma coisa está acontecendo. Esses dias atrás eu fui com a Silmara para São Paulo, eu entrei dentro da parada de Taipas com o carro. Entrei lá. Quem conhece São Paulo sabe que a parada de Taipas é uma parada bonita mesmo, né? É para não parar, é para continuar. Devia ser continuar a Taipas. Porque se parar lá, fica lá mesmo. Porque o lugar lá é periferia da Zona Norte, um pedaço da Zona Oeste de São Paulo. Mas eu conheço ali. Falei: se o GPS está mandando eu pegar o Rodoanel sentido parada de Taipas, é porque o começo ali da Bandeirantes em sentido contrário, ali na chegada de São Paulo, aconteceu algum problema, e de fato tinha acontecido mesmo. Porque o GPS sabe. Agora, queridos, eu vou dizer algo para você: o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe o que está acontecendo na tua vida. Não adianta nós desviarmos o caminho, porque Ele conhece. Ele sabe aonde está a nossa vida. Ele sabe como guiar a nossa vida. Ele sabe, querido, que as promessas de Deus serão alcançadas quando nós obedecemos a Deus. Ele sabe. Nós não sabemos, nós do lado natural nós ficamos assim: mas o caminho não seria melhor por outro lado? E Ele fala assim: não, esse caminho mais difícil é que vai te dar a vitória. Esse caminho mais complicado é que vai direcionar a tua vida. Olha o que acontece, querido. Aquela mulher vai lá e fala para Naamã a respeito do que a jovem falou. Verso 5, responde agora, né? Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. E levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o
vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Querido, eu acho isso sobrenatural. A jovem é ousada, mas o profeta está com medo da guerra, rei? Porque você fez um acordo lá agora e você acha que ele está rompendo com você? Porque Israel e Síria estavam em guerra, querido. Então eles fizeram um acordo para que um não atacasse o outro. Mas quando há profeta, quando há a vida de Deus, quando há autoridade diante daquela palavra, querido, não tem guerra, não tem exército, não tem nada. Pode vir a situação, porque eu não serei abalado por essa circunstância. Sabe por quê, queridos? Porque aquele que se mantém firme na fé, não abala, quando vêm as coisas à sua volta. Pode vir a tempestade, pode vir um redemoinho, pode vir a chuva forte, pode vir qualquer luta, você está em paz diante da presença do Senhor. Se você ouve a voz de Deus na sua vida, quando você busca Deus, porque às vezes a nossa oração é: Senhor dá, Senhor abençoa, Senhor eu preciso, Senhor eu estou vivendo uma angústia, e parece que a gente bate a porta na cara do Espírito Santo assim, ó, pá, vira as costas e vai embora. Ele fala assim: agora que eu ia ter comunhão com Ele, Ele resolveu ir embora agora, porque eu já orei, porque eu já falei com Deus. Agora, falar não é o errado, a dificuldade é ouvir a Deus, para ter direção. Por que Deus tem que abençoar a nossa vida nas nossas orações, sendo que nós não temos relacionamento com Ele? E eu estou lá orando, mas eu não quero colocar minha vida no pó, e falar para Deus: Pai, o que é necessário agora que eu mude? O que é necessário agora que eu faça? O que é necessário agora que eu me jogue em humilhação diante do teu altar? E parece que a nossa oração é aquela oração, querido, que só se torna poderosa quando eu fico lá orando. Aí muitas pessoas deixam a fé, porque ela fala assim, ó, eu oro, mas não adianta nada. Eu busco, mas eu não tenho uma solução para a minha dificuldade. Mas às vezes nós estamos deixando, querido, Deus de lado e colocando a nossa vontade em primeiro lugar. Eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que ser mais atento. Sabe o que 1 Pedro 5,8, se puder projetar para nós, ele primeiro fala, querido, ali, que a nossa vida em oração, primeiro nós precisamos ser sóbrios, estar atento à voz de Deus. Então, sede sóbrios e vigilantes. Sabe, queridos, o que tem mais hoje dentro do nosso coração, na nossa carne, é que a gente quer a solução somente. Era o que Naamã, nós vamos ler sobre isso, era o que Naamã queria, solução. Eu quero que resolva o meu problema. Eu não quero ouvir o que ele está falando. Eu quero que resolva, e às vezes a nossa vida está nessa condição. Resolve o meu problema. E aí, querido, tem muito cristão que ele fica de um lado para o outro. Ele vem para a igreja, mas ele não quer aprender. Ele quer que a coisa seja ali consertada. Ele não quer tomar uma direção de humilhação e falar assim, não, eu preciso colocar minha cara no pó, eu preciso aprender a caminhar com Deus, eu preciso aprender a ter uma vida com o Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós. Ele fala assim na oração que nós estamos meditando na célula: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Então a terra, querido, é importante para Deus. E você e eu vivemos nessa terra, que precisa ser sóbrio e vigilante. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao seu derredor, bramando como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem que ele vai procurar? Eu e você. Eu e você que estamos ali presentes diante de uma condição. Não adianta, pai, você precisa ensinar o teu filho e terceirizar e colocar a escola. A culpada é a escola que não educa o meu filho. Não, é você. É você que não educa. Não adianta nós colocarmos a responsabilidade em outra pessoa. Não, sou eu. Não adianta nós falarmos assim, eu vou para a igreja, mas a coisa não muda. Não, porque eu não mudo. Eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. É o que aquela jovem falou. Ó, eu sei quem pode. Ah, quem pode? Um profeta lá em Israel. Chega lá em Israel. Quem pode curar aquela situação? O rei? Não. Quem pode curar é o profeta. Porque profeta tem vida com Deus. Não, rei, pode ficar tranquilo, não vai ter guerra não. Manda me procurar. É comigo que ele veio buscar, é comigo que ele veio encontrar, então ele vai encontrar fogo nesse altar. Ele vai encontrar a presença de Deus, porque se tem um profeta, querido, que era cheio da unção do Senhor, era Eliseu. Eliseu foi lá e falou para Elias, eu quero porção dobrada. Tem fogo no altar. Tem vida com Deus, não é qualquer um, não está procurando qualquer um, não está procurando uma pessoa, não está procurando outro ousado, outro cheio da presença do Senhor. E Eliseu falou, então fique aqui. Ele falou, onde você for eu vou. Então se você me vê eu subindo, né, para o céu, você vai ter, né, essa porção dobrada. E ele ficou lá o tempo todo, porque ele gastou a sua vida pela presença de Deus. Ah, está doendo? Não, ele estava ali. Ah, tá difícil? Não, ele estava ali. Porque quem tem fogo no altar, querido, quem tem vida com Deus, Deus trabalha o sobrenatural pelo impossível nas nossas vidas. Se eu não tenho algo acontecendo dentro da minha vida, é porque eu preciso ser ousado nessa área. Eu preciso buscar a presença de Deus. Querido, pense numa coisa que é difícil, é orar. Porque você está orando ali, e a tua mente está assim, ai, eu tenho que fazer tal coisa. Ai, mas, né, a mulher já pensa, e a sopa que ficou na panela, e agora, vai secar, se eu não, né? E aí o homem já pensa assim, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu preciso ir lá, e a tua mente, aí você fala assim, sai para lá, Satanás. Eu preciso orar, eu preciso me dedicar, eu preciso ter o meu coração aqui. Porque se eu não fico ali, é mais fácil ficar vagueando. É mais fácil a nossa mente ficar o tempo todo, querido, redundando diante das coisas. E a nossa oração não é eficaz quando acontece essa situação. Porque eu não quero aprender. Porque eu não quero parar e gastar tempo. Mas eu tenho que gastar tempo, querido, para viver as promessas de Deus na minha vida. Eu tenho que ser sóbrio, eu tenho que ser vigilante, eu tenho que entender que há o diabo que está ali o tempo todo tentando marcar as nossas vidas e derrotar as nossas vidas. E quando eu olho, querido, que eu sei que o diabo, ele quer fazer isso, aí é que a gente se levanta mesmo e fala assim, não para trás, Satanás, você está derrotado. A palavra do Senhor diz que você já está debaixo dos meus pés, e ali você se levanta, e você começa de novo a guerrear, a buscar a presença de Deus, a invocar o nome do Senhor, porque eu sei que no céu vai ter resposta para a minha oração. Eu não vou desistir. Se tiver que chorar é de quebrantamento. Chorar de raiva, não. Agora tem muitas pessoas chorando de raiva, querido. Porque deixou a derrota chegar à vida dela, para ela ficar chorando. Chorando. E, querido, aí eu vou dizer para você, isso daí não é choro de quebrantamento. Isso daí é choro de amargura.
é choro de tristeza, porque não fez antes. E a nossa vida, querida, ela tem que estar baseada no poder de Deus, na autoridade do Senhor. Volte lá, para 2 Reis, verso 9, a palavra diz assim, veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. É uma afronta para um comandante, mandar um mensageiro. Não, tinha que vir o Eliseu, tinha que vir o profeta, já não veio o rei, agora não vai vir nem o profeta. Não, uma afronta, ouvir a voz de uma pessoa como essa, ouvir uma mensagem, mandou recado, nem veio falar comigo. Sabe, queridos, às vezes tem pessoas que têm isso dentro do coração. Eu estou sendo injustiçado. Nem veio falar comigo, nem veio dizer tal coisa. Querido, às vezes você precisa, sabe daquele silêncio, sem resposta? Às vezes Deus faz isso conosco, faz ou não faz? Você ora, busca a Deus e parece que nem a folha se mexe, não tem vento no ar, não tem nada acontecendo, porque Deus está no silêncio, Ele não vai responder. Porque às vezes parece que a gente impõe coisa. Já viu? Você já foi criança, e você já chegou para o teu pai, e você achava que teu pai era rico. Eu achava que meu pai era rico, quando eu era pequeno. Porque criança tem noção do que é ter dinheiro ou não? Aí depois, eu descobri que não era rico, infelizmente. Que eu tinha que ir trabalhar para ganhar dinheiro. Mas eu chegava lá, pai, eu preciso do tênis. Ele dava o tênis. Preciso de uma roupa, ele dava a roupa. Não era a roupa mais maravilhosa, não era o tênis mais da marca que existia, mas eu era suprido em algumas necessidades. Mas se eu chegasse para o meu pai e falasse assim, eu quero tal coisa, ele falasse assim, não vou comprar. Eu lembro, querido, que eu quebrei a minha bicicleta no meio, de pular rampa tal, eu quebrei ela no meio. E eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu quero uma bicicleta. Ele falou, não vou te dar. Fiquei 3 anos pedindo bicicleta para ele. E ele não deu. 3 anos. Ele falou, não vou te dar. E ele tinha condição de dar uma bicicleta. Não era impossível para ele. Porque às vezes, querido, a gente faz assim com Deus. Senhor, eu quero. E pronto, parece que é um favor que Deus tem que fazer para nós. Eu preciso. E Deus tem que fazer. E aí as outras coisas eu não quero fazer. Eu vou caminhando na minha vontade. Porque eu acho que eu sou importante para Deus. E ao contrário, né? Deus tem que ser importante para a minha vida. Não é eu que sou importante para Deus. E às vezes a gente olha dessa maneira, querido, como se Deus estivesse contra a parede e eu precisasse. Era assim Naamã, porque na sua intenção ele era comandante. Ele tinha uma certa instrução. E olha o que a palavra diz. Quando aquele mensageiro chega e fala isso para ele. Verso 11. Naamã, porém, o que aconteceu com ele? Muito se indignou. Não, eu sou importante. Por isso, querido, eu vou dizer para você, o diabo sabe aonde a gente fica indignado com as coisas que nós buscamos diante do altar do Senhor. Ele sabe da nossa falha, da nossa tristeza, do nosso despontamento. Eu estou despontado com Deus. Deus não respondeu a minha oração. Sim, fica indignado com essas situações, porque nós acreditamos que Deus teria que resolver o nosso problema. Mas eu mesmo não quero resolver o meu. Eu não quero ser um bom marido,
um bom sacerdote dentro de casa. Eu não quero ser a coluna de oração da minha família, como esposa. Eu não quero ser um filho obediente dentro da minha casa. Mas eu quero que Deus resolva o meu problema. Mas eu não quero ser. E às vezes, querido, nós ficamos indignados com as coisas que Deus não faz para nós. Agora, querido, porque nós nos achamos importante o suficiente, porque Deus tem que fazer? Não, Deus não tem que fazer. É eu que tenho que buscar Deus. É eu que tenho que ter uma vida com Deus. É eu que tenho que ser um bom sacerdote dentro da minha casa. Como que é ser um bom sacerdote? Levar o fogo para dentro de casa. Levar a unção. Levar a presença de Deus. Levar a palavra do Senhor. Colocar as coisas no eixo. Precisa ser colocado no eixo as coisas às vezes. E às vezes a gente deixa a coisa tudo à vontade. Aí lá na frente tem um resultado ruim. Lá na frente, nós olhamos para trás e falamos assim, mas o que eu fiz de errado? Tudo. Não fui o sacerdote dentro da casa. Não busquei a presença de Deus. A mulher, devia ser a mulher sábia, que edificular. É aquela que ora. É aquela que é sábia. É aquela que coloca a sua vida ali na sua casa. E aí ela olha para trás e fala assim, o meu marido é assim. Mas a palavra do Senhor diz, querido, algo que nós pregamos sempre assim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala do eu primeiro. Eu. Está falando na primeira pessoa aqui, querido, na responsabilidade. Eu. Isso serve para o cônjuge. Indiferente se é marido, se é mulher, serve para o cônjuge. Porque se há promessa de Deus de salvação, e essa palavra, querido, está no teu coração, você vai crer. Você vai buscar a presença do Senhor, você vai ver ali o agir de Deus naquele lugar. Olha que tem situações, querido, que a gente precisa ser empurrado por alguém. Olha como Naamã foi empurrado aqui. Pensava, continuando o versículo 11, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não, são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Sabe, querido, tem hora que até as pedras vão clamar, se nós não clamarmos, né? Não vamos falar do jumento, né, para não ficar chateado. Mas até as pedras vão clamar. Porque ali, queridos, os oficiais que estavam ali, ninguém era de Israel. Era da Síria. É o povo sírio que está falando aqui. É o povo que não tinha Deus. Mas era um povo que olhou para aquela situação e falou, meu filho, a gente já caminhou um bocado com uma comitiva, porque não era, ninguém andava de avião naquela época, ninguém andava de Toyota 4x4, né? Porque as estradas deviam ser uma buraqueira danada. Ninguém andava com carro de luxo, andava de cavalo, de camelo. Falou, puxa vida, a gente já batalhou estrada fora. Meu Senhor, acho que os caras foram pedir de joelho para ele. Se ajoelharam lá e falaram assim, por favor, Naamã, obedece o profeta. Porque às vezes, querido, nós precisamos ouvir do mais simples. É da onde vem o socorro
na nossa vida. É do mais simples. Às vezes você está procurando coisas extraordinárias aí, querido, e você nunca vai encontrar. Porque você, se não encontrou uma solução para o teu problema, então você não está no fogo, na glória, na presença de Deus, saltando muralhas por aí. Porque a tua vida está precisando de algo. Então, do mais simples vai vir o teu socorro. Às vezes o socorro da tua vida, querido, está dentro da tua casa. Está na tua família. Está na oração mais simples da tua boca. Está vindo do mais simples sobre a sua vida. E você está imaginando que Deus vai mover o sobrenatural. Não, vai vir do simples. E ali, Naamã, querido, no verso 13, então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Sabe, amados, aqui tem uma história muito triste depois, Acontece algo muito triste depois. Geazi, que era um discípulo de Eliseu ali, infelizmente vai e pega aquelas vestes, aqueles presentes, porque Eliseu falou assim: leva tudo de volta, o que você trouxe, pode carregar tudo de volta, leva tudo de volta. Eu não quero nada disso. Sabe por quê, queridos? Porque Eliseu era do fogo, era da presença de Deus, era do altar. E ele sabia o que Deus deu. Eu não posso ter ganho em cima daquilo que Deus coloca na nossa vida. Porque se nós tivermos ganho naquilo que Deus coloca, querido, naquilo que Deus presenteia, naquilo que Deus faz, quem fica com lepra é a gente. Porque nós não devemos buscar nada do que não é nosso. Geazi vai lá e pega algo que não é dele. E fica com lepra agora. Porque tem isso na nossa vida, querido. Às vezes a gente tenta consertar uma situação na nossa vida. E a gente quer a troca daquilo lá. Ai, eu fui injustiçado. Mas eu queria o afeto. Não, querido. Você vai ficar sendo injustiçado o resto da tua vida. Eu fico imaginando Jesus com os 12 ali, falando assim, agora eu vou partir para o Pai. Vou ressuscitar o terceiro dia, vai vir um Consolador, ele dá toda a explicação lá, mas agora quem vai ser perseguido agora não é mais eu, é vocês agora, viu? Vocês se viram, viu? Que a partir de agora, o mundo vai odiar vocês, vocês aqui, Porque o mundo odeia, querido, aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que têm uma vida com Deus. O mundo odeia. O mundo não vai querer você bem. O mundo vai querer você destruído, abandonado, desanimado, sentindo que foi injustiçado. Mas Deus quer promover a cura sobre a sua vida. Deus quer promover as promessas dEle a teu favor. Indiferente das circunstâncias, você tem que ficar limpo de coração, limpo na presença de Deus. Você precisa do altar, você precisa, querido, do fogo, da intensidade da presença do Senhor. Você precisa buscar mais a Deus. E só buscamos a Deus reconhecendo a nossa própria vida. Se eu reconheço a Deus na minha vida como eu sou, eu vou ter mais dele. Se eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu vou ter mais de Deus. Se eu reconheço que eu preciso me humilhar mais, eu vou ter mais de Deus. Se eu reconheço que eu preciso, querido, buscar mais a presença do Senhor, eu vou ter mais de Deus. Porque o meu coração sabe qual é o meu limite, como anda a minha vida. Então essa é a pergunta, querido. Deus tem que resolver os meus problemas? Ou eu preciso buscar a presença do Senhor? Ou eu preciso colocar minha vida diante do altar?
Deus quer que você mude a tua história nessa noite. Deus quer que você mude o teu pensamento nessa noite, querido. Não fique indignado com as coisas que andam acontecendo na tua vida. Ah, porque alguém falou, porque alguém disse, porque alguém comentou, porque, eu fui injustiçado. Querido, eu sinto muito, mas deixa tudo isso de lado. Deixa todas essas situações de indignação de lado na tua vida. Isso é o de menos. Porque Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas melhores para a tua vida. Você não depende, querido, do homem, você depende de Deus. E Deus é a tua justiça. Deus está ao teu favor. Não é o homem. Não são as coisas. Não deu certo, porque eu orei tanto, porque eu busquei tanto. Se não deu certo, era para não ser dado certo mesmo. Porque Deus tem mais para dar do que o diabo para roubar nas nossas vidas. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para nós. É melhor, querido, você fazer um péssimo acordo na sua vida do que ter uma boa briga. Faça um péssimo acordo. Perde tudo. Deixa tudo de lado e fala assim: com Deus eu vou saltar muralhas, porque o meu Deus é poderoso, porque o meu Deus é fiel, porque o meu Deus é verdadeiro. E se a tua boca, querido, está louvando e adorando a Deus, porque você pode ler isso daqui na tua casa, depois desse capítulo 5, você vai ver Naamã agora, um ímpio, falando assim: o Deus que você serve é o Deus vivo, o Deus que você serve é o Deus que faz o impossível acontecer. O Deus, nem lá no meu rio lá que era o mais limpo, nem lá na minha nação que era mais poderosa, nem lá na minha casa que era tudo de bom, eu encontrei tamanha obra do que foi feito neste lugar, por causa de uma palavra. O profeta nem colocou a mão, querido. Quem fez a obra foi a água. Quem fez a obra foi o mensageiro. Quem fez a obra foi a jovem ousada que levou aquela palavra. Então você tem uma palavra nessa noite, querido, para buscar a presença de Deus. Você tem uma palavra de Deus na sua vida para sair do teu comodismo e mudar a tua história. Se você quer algo de Deus nessa noite, querido, fique de pé. Nós vamos orar agora e você vai buscar a face do Senhor. Se você quiser sair do seu lugar, se aproximar ao altar do Pai, pode sair, querido, se você quiser. Talvez você veio nessa noite, querido, especificamente por uma busca. Seja pequena ou grande, não importa. Não se importe com isso. Eu vou dizer para você, a palavra foi dada para a vida de Naamã por um mensageiro. Eu só sou mensageiro de Deus nessa noite a teu favor. Só sou mensageiro de Deus na tua vida. Não fique tímido, não fique oprimido, não fique ali, querido, se sentindo mal, porque nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos do Senhor nessa noite. Mas talvez você saiu da sua casa, querido, falando assim: eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar, sair dessa condição da minha vida. Eu quero ser como Naamã. Eu quero deixar naquelas águas imundas lá mesmo tudo aquilo que um dia foi tristeza na minha vida. E você vai rasgar o teu coração nessa noite, dizendo: eu quero, Senhor, eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais do Senhor na minha casa. Eu quero mais do Senhor na minha família. Querido Deus, tem coisas maiores para a tua vida. Deixe nas águas nesta noite. Deixe ali a sua amargura, deixa ali o seu choro, querido. Seja a última vez que você chore por algo que entristeceu o teu coração, seja a última vez na tua vida que você sinta, querido, um peso grande no teu coração nessa noite, porque as águas tranquilas passarão aqui. É como o bálsamo de Gileade, aonde o Senhor vai cobrindo e curando as feridas que foram abertas,
feridas aonde o inimigo passou, aonde teve peso, querido, aonde teve roubo. Nós vamos ouvir esse cântico. Nosso pessoal vai começar a ungir a tua vida, colocar o óleo da unção sobre a sua cabeça, sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, que traz a divisão agora, do quebrando maligno, os vícios desta geração. Senhor, nós colocamos as nossas mãos, Senhor, sobre Declaro essas que a famílias, esperança e nós colocamos as nossas liberdade. mãos, Senhor, sobre essas casas, Pai. Nós não Clamo aceitamos, Jesus. Senhor, o inimigo colocar ali, Senhor, o peso, colocar a opressão, Pai. Oh Deus querido, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, poderoso, que o poder de Deus, Pai, está trazendo, Senhor, a cura, está transformando essa noite, Pai. destrói cadeias, Vidas fragilizadas em torre forte de oração, onde eles se colocarão de pé e viverão coisas, Pai, que jamais eles imaginavam, Pai. Quero mas o Senhor está ali, teu Deus nome, querido, trazendo, Deus querido, uma nova aliança sobre toda alma oh Deus em querido, depressão. restaura, Senhor, restaura, Pai, pensamento, ansiedade, restaura medo, situações, saiam Senhor. Agora. Deus querido, em nome de Clamo Jesus. Oh, Tu és poderoso, teu Deus. nome é Vem com a tua cura, glória, Pai. é Vem com o teu poderoso. poder. Vem com a tua Teu palavra, nome é Pai. vida. Em nome de Jesus, basta uma palavra. E eu sei Destrói que tudo será mudado, Pai. cadeias, Tudo será dissipa as transformado, trevas, Deus. Por isso vem nós incendiar. nos colocamos diante de Ti, Senhor. Quero orar por você ainda, querido. Pai amado, eu oro, Pai, pela Tua igreja nessa noite, Senhor. Eu peço, Pai, para que as Tuas mãos, Senhor, sobre todo aquele que colocou a planta dos Teus pés neste lugar, Senhor. Oh Deus querido, como uma palavra sai, Senhor, em direção, Deus querido, àquele que busca, Pai, aquele que crê. Oh Deus querido, mesmo que a nossa fé seja fragilizada nessa noite, Pai, mas diante, Pai, da Tua palavra, como foi, Senhor, aqueles servos, Pai, que estavam ali com Naamã, o que te custa, meu Senhor? Você já está aqui, é só descer as águas, e ali aquele comandante, segundo uma palavra, segundo uma orientação, Senhor, na sua falta, Pai, oh Deus querido, de entendimento, indignado, mas agora, Pai, ele falou, é verdade, eu estou aqui. O coração dele foi transformado, a sua vida foi tocada, porque ele estava ali, e ele foi humilde em reconhecer a palavra dos seus servos, em obedecer àquela voz daqueles soldados que o serviam, e ele desceu aquelas águas e se banhou 7 vezes, e quando ele olhou no último mergulho, que ele sai da água, a palavra do Senhor diz que a sua pele era como de uma criança, ele foi totalmente restaurado, aquilo que era morte para ele. Eu imagino que ele andava com várias roupas, tentando encobrir aquela lepra, mas agora, ele é livre, para viver livre, porque o Senhor tocou na sua vida. Eu creio que nessa noite, a palavra do Senhor chega a nós,
diante da nossa fragilidade. Deus não olhou para a vida de quem era Naamã. Ele não olha para nós nessa noite. Ele não olha dessa maneira para a nossa vida. Ele olha para nós como filhos de Deus. Ele queria que Naamã estivesse aos seus braços, mas ele não fez isso. Mas nós podemos pegar essa palavra e podemos caminhar com Jesus todos os dias da nossa vida, porque Ele é Senhor da nossa vida. Se nós fizermos o que é correto, se nós buscarmos a presença do Senhor, Ele mudará a nossa história. E eu creio, Senhor, nessa palavra. Eu creio nessa autoridade, Pai. Oh Deus querido, faz a Tua obra, Pai. Oh Deus, que nós podemos refletir nesta palavra, Senhor, todos os dias da nossa vida. Que o nosso coração não fique indignado com as coisas, mas seja livre para buscar a vida de Deus. Seja livre para buscar a presença do Senhor. Por isso eu oro, Pai. Eu peço para que a Tua bênção toque, Senhor, cada vida nessa noite. Esteja trazendo, Pai, essa restauração do céu. Que seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como nos céus. E se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amanhã então nós temos a nossa rede de homens, 8 horas da noite, lá no rancho. Você é nosso convidado, querido, convidado a estar conosco, a ter um momento ali entre homens, como diz ali o ditado, entre meninos. Aleluia. Só o clube do azulzinho vai estar ali, e vai ser muito importante a tua presença ali, querido. Não perca, vá mesmo. Vai ser um tempo poderoso, um tempo de Deus, um tempo de comunhão ali, um tempo para nos alimentarmos da palavra de Deus, para ser ali restaurado como homens em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Também temos o nosso retiro, que vai acontecer do dia 12 ao dia 14, lá no nosso rancho também. O Rogério e o Beto estão ali, pegando ali as inscrições, fazendo as inscrições. Também, se você é homem, tira um tempo, querido, para estar conosco ali e buscar a presença do Senhor. Também temos a nossa rede de mulheres, daqui para o dia 15 agora, em nome de Jesus. Amém, mulheres? Dia 15, então, não esse final de semana, o próximo, vai ter uma rede poderosa aqui também, em nome de Jesus. Também as mulheres vai ter o congresso extraordinárias do dia 26 ao dia 28 de setembro, lá em Itupeva. Nós vamos fazer uma divulgação cada dia melhor sobre isso, para que elas realmente possam estar indo ali buscar a presença de Deus. É um tema poderoso, ser mulheres extraordinárias na presença do Senhor. Temos um bocado de recado, aleluia. Acampamento de jovens, do dia 19 ao dia 21 de setembro, procura o Kaique e a Gabi Mary, eles estão fazendo as inscrições. E no sábado à noite, o pastor Antônio Valente vai estar conosco aqui para toda a igreja, querido. Vai ser um tempo poderoso, tempo de Deus. Você é nosso convidado também. Então, os jovens vão sair do sítio também, vão vir aqui para o culto, aqui também está conosco. O pastor vai ministrar para nós, vai ser um tema poderoso para nós participarmos aqui como igreja, muito poderoso em nome de Jesus. Nosso Retiro Kids vai acontecer, o Acampa Kids 2025, com o tema Guardados pelo Espírito Santo. Então vai ser um tema poderoso. Procure ali a tia Suelen, as inscrições estão ali. A data não deu para mim ver, aleluia, mas é dia 11 e 12 de outubro, vai ser um tema poderoso. Próximo, nosso culto para jovens casados. Então,
Temos ali também um culto preparado para você que é jovem casado, vai também acontecer. Então, se você quiser participar, vai ser no dia 5 de setembro, 8 horas da noite, também muito poderoso. Aleluia. Finalizou, esse daí é o último. Aleluia! E vai ter o nosso jantar de casais lá na Churrascaria Trevisan, R$280. Se você que é casado, vai ser um tema poderoso, 25 de outubro. Procure o Donizete Amassai e faça a sua inscrição em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus! Aleluia, acabou os recados, né? Pai, que a graça e o poder de Deus, Pai, esteja sobre a vida dos teus filhos, que eles tenham um retorno debaixo dessa graça, Senhor, que eles possam entender que basta uma palavra e tudo mudará, Senhor. Nós tomamos posse nessa noite, Pai, saímos daqui convictos que Deus já está trabalhando nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, glória a Jesus, amém. Dê um forte abraço no irmão.